Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo Davi e o Recife. Davi e o Recife. Sou eu mesmo. Um beijo e um abraço, primeiramente, a todos meus inscritos aí, né? Conhecido e desconhecido também, assim, né? Desconhecido, porque para não lembrar, é muita gente para lembrar o nome, né? Então, assim, que Deus abençoe você e todos meus inscritos aí, a família. Você que está me vendo aí, vai me ver pela primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal, tá certo? E hoje, mais uma parte dos vídeos, né, do canal que eu gosto de gravar para vocês, né? Sobre informações, né? Informações de tudo, né? Utilidade pública de tudo, né? Essa daqui é uma prioridade do meu canal, né? De falar para vocês informações, coisas que aconteceram do passado, as origens, né, do passado, daqui do Recife, né? As histórias verídicas, né? De monumento, de tudo, etc, né? Então, você conhece aí a Cruz do Patrão, pessoal? A Cruz do Patrão, que fica no centro do Recife ali, próximo à Ponte do Cabanga, por ali, né? Então, tem história, viu? Bora saber um pouquinho dessas histórias? Vamos lá. A Cruz do Patrão, um monumento de alvenaria com cerca de 6 metros de altura, em Recife. Foi erguida no século XVIII ou XIX, provavelmente por holandeses ou senhores de engenho, para servir como um marco de orientação para os patrões da embarcação que chegavam ao porto. Sua origem histórica está ligada ao balizamento marítimo, mas com o tempo ganhou outras camadas de simbolismos e lendas. Tá certo, pessoal? Pessoal, vocês conhecem essa coisa do patrão? Cruz do Patrão. É um monumento de alvenaria, né? Que é que nem um farol. Lá em cima tem uma cruz, né? É muito conhecido, vai visitar, tá certo? Tem um endereço tudinho aí, puxa no Google aí e vocês vão visitar ela aí, né? E vai ser muito bom, né? Tem histórias ali, né? Especialmente por se tornar um ponto de encontro para negros num período colonial e por narrativas de que escravos pagãos eram enterrados nas proximidades. Tá vendo? Origem histórica. Fundação original. Servia para alinhar com a cruz da igreja de Santo Antônio das Salinas, ajudando os comandantes dos barcos a se orientarem para entrar no porto do Recife. Quer dizer, essa cruz do patrão, pessoal, ela servia de alinhamento, né, para os patrões, né, entrarem, as embarcações entrarem no porto do Recife, né? Construção. A data exata de construção é incerta, mas é mencionada em mapas de 1759 e acreditava-se ter sido construída entre meados do século XVIII, né? E o final do século XIX, né? Construção. Há indícios de que foi construída por holandeses, ou senhores de engenho. Há indícios, né, pessoal, que foram construídas por holandeses e senhores de engenho. Há indícios, né? Não tem aquela certeza mesmo, não. É uma suposição só. Simbolismos e lendas. Memória da escravidão. A Cruz do Patrão é um importante marco da memória da escravidão no Recife, pois, segundo Gilberto Freire, era um local onde negros se reuniam para fazer
Catimbós. Catimbós, né? Lenda de assombração. A lenda de que eles ali se enterravam os escravos que morriam pagãos transformou o local em um dos pontos mais assombrados da cidade, com histórias de gemidos, aparições, assustadores acontecimentos. Quer dizer, diz a lenda que muitos negros morriam ali de doenças ou, né? Os patrões pegavam, os donos pegavam e enterrava ali, ao redor da cruz do patrão, né? Então muitas pessoas já viram aparições, pessoas que foram lá gravar também, né? Eu vi aqui também no YouTube, pessoas que foram gravar com aquele espírito box, vozes, né? Então são espíritos que estão ali, que morreu, pessoas de negros e outras pessoas, ninguém sabe, né? Que estão por ali, né? Ainda, né? Presos ali, né? Usuários de corrente, né? Espiritual, tudo espiritual isso, né? Então quem for ali, eu recomendo que for ali, vá acompanhado. E se for só, vá na parte da manhã, porque aqui é assombrado no lugar, né? Já está dizendo aqui, né? Se for à noite, de tardezinha, leve 2, 3 pessoas. Se for à noite, leve outra pessoa, né? Para que é, né? Assombrado ali, né? Você vê alguma coisa, sai correndo. Local de oferendas. Ó, local de oferenda, né? Atualmente o local continua sendo utilizado por fiéis de religiões de matriz africanas para depositar oferendas aos orixás e mestres da Jurema. Status atual. A Cruz do Patrão é o mais antigo monumento do Recife e está em processo de tombamento. Vou mostrar para vocês aqui, pessoal, para quem não conhece, né? As imagens, né? Aqui, ó. Do patrão aqui, ó. Ó. Vendo? Aqui, ó. Ó. Ela aqui, né? Tá vendo? Então, assim, pessoal, mostrei a vocês a imagem aí, né? É um monumento que tem história, né? Que tem história, né? Ó aqui, ó. 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 É. Aqui, muito antigo, ó. Tá vendo? Mais foto aqui, ó. Então, assim, pessoal, eu ainda vou ter uma oportunidade de gravar lá, né? Não fui ainda lá ainda. Fica lá perto da Ponte do Cabanga. Perto da Ponte do Cabanga, né? Então, assim, eu vou gravar, né? Lá para mostrar a vocês. Vamos ver aqui. Tem mais aqui um pedacinho, né? Sobre a Cruz do Platão. Né? A história da Cruz do Platão é complexa, começando como um antigo símbolo pagão e se tornando o principal símbolo do cristianismo. Originalmente representava símbolo como o deus Tammuz na Babilônia, né? E a árvore da vida universal, simbolizando a conexão entre o divino e o terreno, com a crucificação de Jesus, um instrumento de tortura e vergonha. Os primeiros cristãos a transformarem em um símbolo de fé, amor, sacrifício e vitória sobre a morte, né? O símbolo pagão, a origem antiga, né? O símbolo pagão. A cruz não era originalmente cristã e tem raízes antigas. A antiguidade. Na antiga Babilônia, uma cruz
em forma de T, a letra Tau. Era um símbolo religioso para o deus Tammuz. Essa imagem se espalhou por outra cultura, como Egito e Assíria. Então, pessoal, a forma da cruz veio de um deus que eles, né, lá, né, consideravam na antiguidade, né, na Babilônia, o deus Tammuz. Tammuz. Isso. Deixa eu ver aqui. Tammuz. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí eu percebi. Evolução no cristianismo. O início. Os primeiros cristãos usavam o símbolo do peixe para se identificar, pois a cruz era vista como um instrumento de vergonha e morte. Tá vendo? Adoção. A adoção da cruz como um símbolo começou a ocorrer mais tarde. Imperador Constantino. A história conta que o imperador Constantino viu uma cruz no céu e ordenou que ela fosse usada em suas bandeiras e moedas. E isso marca o início da sua aceitação oficial no Império, né? Transformação do significado da cruz, né? A cruz deixou de ser um símbolo de vergonha e morte para se tornar um emblema de vitória, amor divino e redenção. O cristianismo atribuiu um novo significado à cruz, relacionando-se com a crucificação de Jesus. Os significados e os usos atuais, né? Fé e sacrifício. A cruz é um lembrete do sacrifício de Cristo e uma profissão de fé, né? Símbolo militar. A cruz foi usada em expedições marítimas como as dos portugueses e com o tempo a imagem foi associada à honra e ao poder. Símbolo político e social. O termo cruzada passou a ser usada para se referir a uma luta por uma causa justa. No entanto, também foi usada por grupos como a Ku Klux Klan, que a utilizava como um símbolo de terror. Cruz vermelha. O símbolo da cruz vermelha é uma referência ao cristianismo e à proteção. As cruzes vermelhas em caravelas eram usadas para sacralizar expedições e divulgar o Estado português. Então, pessoal, essa cruz do patrão, ela é muito conhecida, né? Diz a lenda aqui que ali foi um lugar que morreu muitos negros, né? Ali, né? De doença, tortura também, né? E foram enterrados ali ao redor da cruz do patrão. Então ali é um lugar assombrado, né? Eu creio também, né? Escutar voz aí, gente que já foi, né? Já viu negro correndo assim, fantasma, né? Então ali o espírito fica ali, né? Então assim, também é um lugar também que é de fazer oferenda, né? E mexe com catimbó, essas coisas, né? Fazer ali oferenda ali, né? Aos orixás ali, pros guias ali, né? Então realmente eu creio e pode ter certeza que ali existem coisas espirituais ali, pesadas, né? Quem já foi, muitos youtubers já foi e sentiram um peso, né? Tiveram vontade de vomitar, tontura, tudo isso espiritual. Então, já essa parte que eu estou falando para você aí é o significado da cruz, né? O significado da cruz, cruz vermelha, né? Quando você vê cruz também em bandeiras de outro país ou cruz em algum lugar, isso significa também, né? A cruz significa vitória também, né? Vida, né? E outro significado, né? Não tinha aqueles navios de pirata, tinha uns navios que tinha uma cruz também vermelha, era para, né, o emblema, né? O navio lá andando com os piratas, antiguidade. E tem aquelas cruzes também, né? Os piratas ruins, sei lá. Tudo isso é símbolo, né? Então, assim, essa foi a história da cruz do patrão, certo? Eu, particularmente,
eu não fui, né? Eu não fui ainda nessa Cruz do Patrão ainda. Eu não fui nessa Cruz do Patrão ainda, nesse monumento, né, que fica aqui no centro do Recife, né? Mas assim, pessoal, eu acho muito interessante, né? Que essa cruz é uma cruz antiga, né? A lenda diz aqui, que eu estava vendo agora aqui, é um dos primeiros monumentos, né, do Recife, né? Essa Cruz do Patrão, ela servia, pessoal, ela servia, não serve mais. Hoje em dia é um monumento, que quiser visitar, né? Que é só a história, mas na época, quando ela foi erguida, ela serviu como um guia, né? Para os navios mercantes, né, que traziam os escravos e outras coisas, né? Ela, eu acho que como era um monumento guia, mas quando chegava assim, no Porto do Recife, assim, ou quase chegando, aí viam ela grande, aí o cara ficava olhando para aquele binóculo, né? Disse, ó, o patrão tá ali e tal, tá chegando. Aí eles, né, ali a direção, ele vinha, né? Tipo um guia, né? Via de longe, né? De vez em quando, acho que se perdia alguma embarcação, aí ele via com aquele binóculo, né? Esse binóculo que a gente vê assim, via a cruz, assim, ah, ali, muda a direção, muda o navio. E também havia muitos negros também dentro, né? Os patrão, os donos de engenho compravam muito negro na África, né? Escravos, né? Vinha, né? Um navio negreiro, né? Muitas vezes parava aí também no centro do Recife, né? Nem eu, nem você era nascido ainda, né? Era a época dos escravos, né? Mas assim, esse navio negreiro, ele vinha, mercante, se chamava navio negreiro. Mercante vinha e trazia, né? Os escravos debaixo, tipo um porão, né? Tinha uns que chegava vivo, infelizmente chegava vivo, e infelizmente os morria, né? De doença, né? A viagem da África, embaixo de um porão do navio negreiro. Os negros tudo amarrado lá, sofrendo calor, né, ali embaixo. Pronto, como se diz, salve-se quem puder, né? E muitos negros, quando abria o porão, tinha muitos negros mortos, ou já morrendo. Aí eles pegavam, terminavam de matar como é? Cavava ali, naquela área ali, né? Próximo uma cruz ali, enterrava pronto. E muitos pessoal que já foram lá, escutaram vozes, sussurro, risada, barulho de corrente, sem ter corrente nenhuma. Os espíritos negros das almas, né, que estão ali, sofrendo ali, naquele lugar ali. Tá certo? Para quem acredita, né? Para quem não acredita, respeito tudinho. Então, que Deus abençoe vocês, continue abençoando. Visite, pessoal, esses lugares. Você que não é daqui do Recife, aqui, já viu falar nessa Cruz do Patrão, venha de outro lugar, venha de outros estados, vá nessa Cruz do Patrão, vá no Marco Zero, vá no Forte Orange, que fica perto também, para você visitar. São histórias verídicas que a nossa população, né, passou aqui, guerras, né, contra os holandeses, né, tudo isso, né, é muito importante ficar sabendo, né. Um beijo e um abraço a todos os meus inscritos aí. Que Deus abençoe vocês, certo? Irei fazer mais vídeos assim, de repente, assim, né? Qualquer momento de informações, passando para vocês informações. Que Deus ajude a vida de cada um, tá certo? Um beijo, um abraço a cada um. Tchau, pessoal. Tchau. Se inscreva no canal. Tchau. Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo, Davi e o Recife. Davi e o Recife. Sou eu mesmo. Um beijo e um abraço, primeiramente, a todos meus inscritos aí, né? Conhecido e desconhecido também, assim, né? Desconhecido, porque para não lembrar, é muita gente para lembrar o nome, né? Então, assim, que Deus abençoe você e todos meus inscritos aí, a família. Você que está me vendo aí, vai me ver pela primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal, tá certo? E hoje, mais uma parte dos vídeos, né, do canal que eu gosto de gravar para vocês, né? Sobre informações, né? Informações de tudo, né? Utilidade pública de tudo, né? Essa daqui é uma prioridade do meu canal, né? De falar para vocês informações, coisas que aconteceram do passado, as origens, né? Do passado, daqui do Recife, né? As histórias verídicas, né? De monumento, de tudo, etc, né? Então, você conhece aí a Cruz do Patrão, pessoal? A Cruz do Patrão, que fica no centro do Recife ali, próximo à Ponte do Cabanga, por ali, né? Então, tem história, viu? Bora saber um pouquinho dessas histórias? Vamos lá.
A Cruz do Patrão, um monumento de alvenaria com cerca de 6 metros de altura, em Recife. Foi erguida no século XVIII ou XIX, provavelmente por holandeses ou senhores de engenho, para servir como um marco de orientação para os patrões da embarcação que chegavam ao porto. Sua origem histórica está ligada ao balizamento marítimo, mas com o tempo ganhou outras camadas de simbolismos e lendas. Tá certo, pessoal? Pessoal, vocês conhecem essa coisa do patrão? Cruz do Patrão. É um monumento de alvenaria, né? É que nem um farol. Lá em cima tem uma cruz, né? É muito conhecido, vai visitar, tá certo? Tem um endereço tudinho aí, puxa no Google aí e vocês vão visitar ela aí, né? E vai ser muito bom, né? Tem histórias ali, né? Especialmente por se tornar um ponto de encontro para negros num período colonial e por narrativas de que escravos pagãos eram enterrados nas proximidades. Tá vendo? Origem histórica. Fundação original. Servia para alinhar com a cruz da igreja de Santo Antônio das Salinas, ajudando os comandantes dos barcos a se orientarem para entrar no porto do Recife. Quer dizer, essa cruz do patrão, pessoal, ela servia de alinhamento, né, para os patrões, né, entrarem, as embarcações entrarem no porto do Recife. Né? Construção. A data exata de construção é incerta, mas é mencionada em mapas de 1759 e acreditava-se ter sido construída entre meados do século XVIII, né? E o final do século XIX. Né? Construção. Há indícios de que foi construída por holandeses ou senhores de engenho. Há indícios, né, pessoal, que foram construídas por holandeses e senhores de engenho. Há indícios, né? Não tem aquela certeza mesmo, não. É uma suposição só. Simbolismos e lendas. Memória da escravidão. A Cruz do Patrão é um importante marco da memória da escravidão no Recife, pois, segundo Gilberto Freire, era um local onde negros se reuniam para fazer catimbós. Né? Lenda de assombração. A lenda de que eles ali se enterravam os escravos que morriam pagãos transformou o local em um dos pontos mais assombrados da cidade, com histórias de gemidos, aparições, assustadores acontecimentos. Quer dizer, diz a lenda que muitos negros morriam ali de doenças ou, né? Os patrões pegavam, os donos pegavam e enterrava ali, ao redor da cruz do patrão, né? Então, muitas pessoas já viram aparições, pessoas que foram lá gravar também, né? Eu vi aqui também no YouTube, pessoas que foram gravar com aquele espírito box, vozes, né? Então, são espíritos que estão ali, que morreu, pessoas de negros e outras pessoas, ninguém sabe, né? Que estão por ali, né? Ainda, né? Presos ali, né? Zoadas de corrente, né? Espiritual, tudo espiritual isso, né? Então, quem for ali, eu recomendo que for ali, vá acompanhado. E se for só, vá na parte da manhã, porque aqui é assombrado no lugar, né? Já está dizendo aqui, né? Se for à noite, de tardezinha, leve 2, 3 pessoas. Se for à noite, leve outra pessoa, né? Para que é, né? Assombrado ali, né?
Você vê alguma coisa, sai correndo. Local de oferendas. Ó, local de oferenda, né? Atualmente o local continua sendo utilizado por fiéis de religiões de matriz africanas para depositar oferendas aos orixás e mestres da Jurema. Status atual. A Cruz do Patrão é o mais antigo monumento do Recife e está em processo de tombamento. Vou mostrar para vocês aqui, pessoal, para quem não conhece, né? As imagens, né? Aqui, ó. Do patrão aqui, ó. Ó. Vendo? Aqui, ó. Ó. Ela aqui, né? Tá vendo? Então, assim, pessoal, mostrei a vocês a imagem aí, né? É um monumento que tem história, né? Que tem história, né? Ó aqui, ó. 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 É. Aqui, muito antigo, ó. Tá vendo? Mais foto aqui, ó. Então, assim, pessoal, eu ainda vou ter uma oportunidade de gravar lá, né? Não fui ainda lá ainda. Fica lá perto da Ponte do Cabanga. Perto da Ponte do Cabanga, né? Então, assim, eu vou gravar, né? Lá para mostrar a vocês. Vamos ver aqui. Tem mais aqui um pedacinho, né? Sobre a Cruz de Platão. A história da Cruz de Platão é complexa, começando como um antigo símbolo pagão e se tornando o principal símbolo do cristianismo. Originalmente representava símbolo como o deus Tammuz na Babilônia, né? E a árvore da vida universal, simbolizando a conexão entre o divino e o terreno, com a crucificação de Jesus, um instrumento de tortura e vergonha. Os primeiros cristãos a transformarem em um símbolo de fé, amor, sacrifício e vitória sobre a morte, né? O símbolo pagão, a origem antiga, né? O símbolo pagão. A cruz não era originalmente cristã e tem raízes antigas. A antiguidade. Na antiga Babilônia, uma cruz em forma de T, a letra Tau, era um símbolo religioso para o deus Tammuz. Essa imagem se espalhou por outra cultura, como Egito e Assíria. Então, pessoal, a forma da cruz veio de um deus que eles, né, lá, né, consideravam na antiguidade, né, na Babilônia, o deus Tammuz. Tammuz. Isso. Deixa eu ver aqui. Tammuz. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí eu clico. Evolução no cristianismo. O início. Os primeiros cristãos usavam o símbolo do peixe para se identificar, pois a cruz era vista como um instrumento de vergonha e morte. Tá vendo? Adoção. A adoção da cruz como um símbolo começou a ocorrer mais tarde. Imperador Constantino. A história conta que o imperador Constantino viu uma cruz no céu e ordenou que ela fosse usada em suas bandeiras e moedas.
e isso marca o início da sua aceitação oficial no Império, né? Transformação do significado da cruz, né? A cruz deixou de ser um símbolo de vergonha e morte para se tornar um emblema de vitória, amor divino e redenção. O cristianismo atribuiu um novo significado à cruz, relacionando-se com a crucificação de Jesus. Os significados e os usos atuais, né? Fé e sacrifício. A cruz é um lembrete do sacrifício de Cristo e uma profissão de fé, né? Símbolo militar. A cruz foi usada em expedições marítimas como as dos portugueses e com o tempo a imagem foi associada à honra e ao poder. Símbolo político e social. O termo cruzada passou a ser usada para se referir a uma luta por uma causa justa. No entanto, também foi usada por grupos como a Ku Klux Klan, que a utilizava como um símbolo de terror. Cruz vermelha. O símbolo da cruz vermelha é uma referência ao cristianismo e à proteção. As cruzes vermelhas em caravelas eram usadas para sacralizar expedições e divulgar o Estado português. Então, pessoal, essa cruz do patrão, ela é muito conhecida, né? Diz a lenda aí, diz a lenda aqui que ali foi um lugar que morreu muitos negros, né? Ali, né? De doença, tortura também, né? E foram enterrados ali ao redor da cruz do patrão. Então ali é um lugar assombrado, né? Eu creio também, né? Escutar voz aí, gente que já foi, né? Já viu negro correndo assim, fantasma, né? Então ali o espírito fica ali, né? Então assim também é um lugar também que é de fazer oferenda, né? E mexe com catimbó, essas coisas, né? Fazer ali oferenda ali, né? Aos orixás ali, os guias ali, né? Então realmente eu creio e pode ter certeza que ali existem coisas espirituais ali, pesadas, né? Quem já foi, muitos youtubers já foi e sentiram um peso, né? Tiveram vontade de vomitar, tontura, tudo isso espiritual. Então, já essa parte que eu estou falando para você aí é o significado da cruz, né? O significado da cruz, cruz vermelha, né? Quando você vê cruz também em bandeiras de outro país ou cruz em algum lugar, isso significa também, né? A cruz significa vitória também, né? Vida, né? E outro significado, né? Não tinha aquele navio de pirata, tinha uns navios que tinha uma cruz também vermelha, era para, né, o emblema, né? O navio lá andando com os piratas, antiguidade, e tem aquelas cruzes também, né? Os piratas ruins, sei lá. Tudo isso é símbolo, né? Então, assim, essa foi a história da cruz do patrão, certo? Eu, particularmente, eu não fui, né? Eu não fui ainda nessa cruz do patrão ainda. Eu não fui nessa cruz do patrão ainda, nesse monumento, né, que fica aqui no centro do Recife, né? Mas assim, pessoal, eu acho muito interessante, né? Que essa cruz é uma cruz antiga, né? A lenda diz aqui, que eu estava vendo agora aqui, é um dos primeiros monumentos, né? Do Recife, né? Essa cruz do patrão, ela servia, pessoal, ela serve, não serve mais. Hoje em dia é um monumento, que quiser visitar, né? Fica só a história, mas na época, quando ela foi erguida, ela serviu como guia, né? Para os navios mercantes, que traziam os escravos e outras coisas, né? Ela, eu acho que como era um monumento guia, mas quando chegava assim, no Porto do Recife, assim, ou quase chegando, aí viam ela grande, aí o cara ficava olhando para aquele binóculo, né? Disse, ó, o patrão tá ali e tal, tá chegando. Aí eles, né, ali a direção, ele vinha, né? Tipo um guia, né? Via de longe, né? De vez em quando, acho que se perdia alguma embarcação, aí ele via com aquele binóculo, né? Esse binóculo que a gente vê assim, via a cruz assim, ó, ali, muda a direção, muda o navio. E também havia muitos negros também dentro, né? Os patrão, os donos de engenho compravam muito negro na África, né? Escravos, né? Vinha, né? Um navio negreiro, né? Muitas vezes parava aí também no centro do Recife, né?
Nem eu, nem você era nascido ainda, né? Era a época dos escravos, né? Mas assim, esse navio negreiro, ele vinha, mercante, né? Se chamava navio negreiro. Mercante vinha e trazia, né? Os escravos debaixo, tipo um porão, né? Tinha uns que chegava vivo, felizmente chegava vivo, e infelizmente os morria, né? De doença, né? A viagem da África. Embaixo de um porão do navio negreiro. Os negros tudo amarrado lá. Sofrendo calor, né, ali embaixo. Pronto, como se diz, salve-se quem puder, né? E muito tempo, quando vinha, quando abria o porão, tinha muitos negros mortos, ou já morrendo. Aí eles pegavam, terminavam de matar como é? Cavava ali, naquela área ali, né? Próximo à cruz ali, enterrava pronto. E muitos pessoal que já foram lá escutaram vozes, sussurro, risada, barulho de corrente, sem ter corrente nenhum. Os espíritos negros das almas, né, que estão ali, sofrendo ali, naquele lugar ali. Tá certo? Para quem acredita, né? Para quem não acredita, respeito tudinho. Então, que Deus abençoe vocês, continue abençoando. Visite, pessoas, esses lugares. Você que não é daqui do Recife, aqui, já viu falar nessa coisa do patrão, venha de outro lugar, venha de outros estados, vá nessa coisa do patrão, vá no Marco Zero, vá no Forte Orange, que fica perto também, para você visitar. São histórias verídicas que a nossa população, né, passou aqui, guerras, né, contra os holandeses, né, tudo isso, né, é muito importante ficar sabendo, né. Um beijo e um abraço a todos os meus inscritos aí. Que Deus abençoe vocês, certo? Irei fazer mais vídeo assim, de repente, assim, né? Qualquer momento de informações, passando para vocês informações. Que Deus ajude a vida de cada um, tá certo? Um beijo, um abraço a cada um. Tchau, pessoal. Tchau. Se inscreva no canal. Tchau.